Querido, eterno e poderoso Deus, maravilhoso Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Nós não somos dignos, Senhor, mas a tua graça nos basta. Eu clamo a ti, Senhor, por tua misericórdia. Em nome de Jesus, eu te peço que me abra os olhos e ouvidos espirituais, bem como liberte minha língua, a fim de que eu possa trazer a mensagem que tu possas estar colocando em meu coração. No nome santo de Jesus, é isto que te peço. A grande seca em Judá. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, as suas portas estão abandonadas e de luto se curvam até ao chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. Os seus poderosos enviam os criados a buscar água. Estes vão às cisternas e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios e, decepcionados e confusos, cobrem a cabeça. Por não ter havido chuva sobre a terra, esta se acha deprimida. E por isso, os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Até as servas no campo têm as suas crias e as abandonam, porquanto não há erva. Os jumentos selvagens se põem nos desnudos altos e ofegantes, sorvem o ar como chacais. Os seus olhos desfalecem, porque não há erva. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Ó esperança de Israel e Redentor seu, no tempo da angústia, porque serias como estrangeiro na terra e como viandante que se desvia para passar a noite? Porque serias como homem surpreendido, como valente que não pode salvar? Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio e somos chamados pelo teu nome, não nos desampares. Assim diz o Senhor sobre este povo: gostam de andar errantes e não detêm os pés. Por isso, o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. Disse-me ainda o Senhor: não rogues por este povo para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Então disse eu a Senhor Deus: eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada, nem tereis fome, não vos darei mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Disse meu Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. Não haverá quem os sepulte. A ele, as suas mulheres, a seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirás esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia e não cessem, porque a virgem filha do meu povo está profundamente golpeada, de ferida muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis aí os mortos à espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Acaso já de todo rejeitaste a Judá? Ou aborrece a tua alma a Sião? Porque nos feriste e não há cura para nós?
aguardamos a paz e nada há de bom, o tempo da cura e eis o terror. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e a iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome. Não cubras de opróbrio o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus de si mesmos dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Glória a Deus. Aleluia. Jeremias capítulo 14, versículos 1 a 22. E nós vemos aqui a predição de uma grande seca em Judá, feita por Jeremias naqueles tempos, quando tudo estava andando razoavelmente bem, mas o povo achava melhor seguir a seus, aspas, profetas. Aqueles que não eram profetas, mas que se diziam profetas, que falavam em nome de Deus como se Deus os houvera autorizado. Deus não havia autorizado. E eu te lembro a ti, meu irmão, minha irmã, que o problema todo, neste caso, foi uma grande seca, quando inclusive reis e o rei e o rei Acabe e o próprio seu auxiliar, seu mordomo, saíram a procurar água pela terra e não encontraram. Os outros, seus servos, seus escravos, seus amigos, seus parentes, estavam todos procurando água por todo canto e não achavam, porque não havia água sobre a terra, porque realmente Deus fez produzir uma grande seca em Judá. Nós vemos isso aqui no Brasil, nós vemos isso aqui no Nordeste, quando o povo está naquela seca terrível ali no Nordeste e que não cai uma gota de água. E quando por fim vem uma gota de água, o povo chora, o povo grita, o povo festeja, o povo sai em alegria, porque a água, quando falta, ela mata tudo, ela devasta tudo, ela seca tudo. Ou seja, não há como lutar. Mas eu te lembro também, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus não tem uma só flecha em sua aljava. Não, ele tem inúmeras. Umas delas são de seca, outras delas são de guerra, outras delas são de peste, outras são de doenças, enfim, as flechas são das suas mais variadas cores e matizes. Quer dizer, quando elas vêm, muito cuidado, porque ao virem trarão consigo aquilo a que se prestam, ou seja, não vão trazer aquilo que você quer, senão aquilo que elas têm que trazer, aquilo que foi determinado por Deus que seja trazido. Neste caso específico, nós vimos que Deus estava muito triste, muito entristecido por conta daquele povo que estava em pecado e persistindo no pecado, ignorando que um pecado chama outro pecado, que chama outro pecado, que chama outro pecado, e enfim, que aquilo vira uma teia grandiosa, e essa teia acaba desviando o homem do seu principal objetivo. Mas nós vimos que, embora isto tenha acontecido lá em Judá, aqui no Brasil nós estamos passando por uma grande seca. Ou diria melhor, estávamos passando, mas pela misericórdia de Deus, Deus ouviu as preces de muitos daqueles que estão em oração, de joelhos o tempo todo, clamando a Deus, clamando pela misericórdia, mas não só clamando a Deus em oração, de joelhos, mas também clamando a Deus, guerreando, lutando, indo à frente, batendo de frente contra o inimigo. Caso de muitos e muitos e muitos que a gente vê que não se contentam em ficar atrás do púlpito apenas fazendo orações levianas, mas que estão também na luta lá junto com o povo, guerreando contra o inimigo que mostra a sua cara. E nós vimos que por conta disso o Senhor se levantou.
o Senhor se levantou e resolveu nos trazer esse alento da possibilidade de um novo país que se levanta, uma nova nação que ressurge, uma nação que surge praticamente das cinzas, porque já pouco sobraria desta nação em muito pouco tempo. Alguns homens, algumas mulheres de bem, alguns homens, algumas mulheres de valor têm se levantado para nos dar a libertação dessa grande seca. E não porque eles queiram, até porque o homem e a mulher que poderiam fazer caso não fosse pelas mãos de Deus, como diz aqui na própria palavra, que meu Deus, cadê? Ó esperança de Israel e Redentor seu no tempo da angústia, porque serias como estrangeiro na terra e como viandante que se desvia para passar a noite? Porque serias como homem surpreendido, como valente que não pode salvar? Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio e somos chamados pelo teu nome, não nos desampares. Ou seja, não se trata de um homem, não se trata de uma força de um braço, senão da força do poder do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E esse Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que levanta inúmeros homens e faz com que esses homens caminhem de norte a sul, de leste a oeste, cruzando o Brasil de ponta a ponta, de todos os lados, para trazer-nos a libertação, a paz, a misericórdia, aquela que Deus tem nos enviado. Aquela que Deus, do alto de sua majestade, olhando para a terra, resolveu lembrar-se de cada um de nós. Está na hora de clamarmos pela misericórdia de Deus, lembrando-nos dos nossos pecados, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo perdão pelas vezes que nos desviamos e fomos atrás de outros deuses, que nos desviamos e acreditamos na palavra de falsos profetas, porque a própria palavra do Senhor nos diz que muitos virão em seu nome e enganarão a inúmeros e tentarão enganar, inclusive aqueles que dificilmente seriam enganados, porque os falsos profetas, eles trazem uma palavra e da forma como eles trazem, ou seja, pelo espírito enganador, eles conseguem enganar a muitos. Então, peçamos perdão a Deus pelas inúmeras vezes com que nós nos permitimos desviar, que nós permitimos que alguns nos guiasse por caminhos errados e que por aqueles caminhos nós, por alguns momentos, tenhamos nos esquecido do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E isso não é difícil para nós percebermos, uma vez que nós temos a certeza de que tudo aconteceu neste país porque nós nos calamos, porque nós nos esquecemos de Deus, porque nós nos esquecemos dos preceitos da santa e sagrada palavra, porque nós nos esquecemos de gritar e dizer não, aqui não, aqui é a terra do Deus vivo, aqui o que manda é a sua lei, aqui é homem e mulher que formam uma família e não macho com macho e fêmea com fêmea de forma alguma. Aqui quem manda nos nossos filhos são pai e mãe, e não macho com macho, fêmea com fêmea. Jamais macho com macho quer se unir, que se una e que saia, que vá procurar um canto para ele, que bem longe da gente, não porque nós tenhamos qualquer preconceito, não se trata de preconceito, trata-se sim do nosso direito de nós mesmos respeitarmos aquilo que Deus nos tem dito, que homem e mulher os fez, assim os fez para que cresça e produza, enfim, povoe a terra, e não macho com macho. Da forma como está indo, já querem abusar das nossas crianças. Da forma como está indo, nada existe a não ser para satisfazer aos seus desejos, ou seja, todo o dinheiro da terra,
toda a produção da terra, toda a riqueza da terra é desviada para a satisfação de alguns poucos maiorais, para a satisfação de seus desejos iníquos, para que possam roubar, matar, destruir, enquanto nossos irmãos morrem em filas de hospitais, no meio da rua, dentro de ônibus ou onde quer que esteja. Ainda esses dias eu estava vendo uma policial que estava grávida e estava fora de serviço, portanto, possivelmente andando à paisana, e tentaram assaltá-la. Três malandros. Deram 2 tiros nela, ela perdeu a criança, mas graças a Deus ela conseguiu mandar os 3 para o inferno. Eu digo graças a Deus não porque a gente se regozije com a morte de alguém, nós não nos regozijamos com a morte de ninguém, de forma alguma. No entanto, eles mataram o filho dessa mulher que estava no ventre dela. Eles poderiam tê-la matado. E quantos outros esses 3 infelizes já tinham atirado? Está na hora de nós, que somos povo de Deus, lembrarmos-nos de que, sim, temos que lutar para preservar a vida, para responder à altura por aquilo que Deus nos tem dado. E o que Deus nos tem dado é a sua palavra, é a terra que nós pisamos, é a nossa casa, é a nossa vida, é a nossa fé, é tudo aquilo pelo qual nós temos que lutar. Nós não podemos nos esquecer que a cada momento que nós nos desviamos dos intentos do Senhor, ou seja, que caminhamos por caminhos indistintos, que nos desviamos da vontade de Deus, nós estamos mostrando a Satanás que verdadeiramente Deus não tem poder sobre nossas vidas. Ou melhor, que nós não queremos que Deus tenha poder sobre nossas vidas. E dessa forma, de uma forma ou de outra, estamos também muitas vezes, digamos, atraindo sobre o nome do Senhor um pouco de dúvida, ou seja, estamos colocando em dúvida, em questão, em debate o nome, a glória, a majestade do Deus vivo. E dessa forma nós estamos conseguindo fazer com que ele passe até muitas vezes a ser mal visto por algumas pessoas, porque o inimigo se aproveita e diz: está vendo? Que Deus é esse que não pode salvar. O problema é que não é que ele não pode salvar. O problema acontece o seguinte: você não permite que Deus te salve, você não permite, você não se permite andar sob a vontade de Deus, e portanto é claro que você limita dessa forma o poder dele sobre a tua vida, porque ele fica indignado, porque ele se indigna com a tua malemolência, com a tua falta de vontade, com a tua falta de persistência, com a tua falta de capacidade, com a tua falta de honra, com a tua falta de caráter ético e moral, e portanto ele mesmo prefere muitas vezes extirpar você desse meio antes que você cause maiores danos, como nós temos visto na nossa sociedade, inúmeras pessoas causando danos que serão irreparáveis, como foi o caso daquele filme que aquele infeliz, daquele cineasta fez acerca do sequestro da filha do Sérgio Moro. Quer dizer, aquele infeliz, assim como muitos outros, estão dando ideias aos bandidos, estão dando ideias às pessoas menos favorecidas intelectualmente do que é que elas podem fazer. E muitas pessoas serão enganadas, como o povo desta passagem na Bíblia que estava dito aqui agora, quando diz a passagem assim: ó Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei paz neste lugar. Veja bem, quando estes profetas estão querendo dizer
que você poderá fazer tal e qual coisa a fim de conseguir tal ou qual intento, eles estão mentindo em nome do Senhor. E o Senhor responde: disse meu Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo. Nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra, a espada e a fome serão consumidos, esses profetas, e também o povo que os segue. Quer dizer, isso está dito logo a seguir: o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. Não haverá quem os sepulte, a ele, as suas mulheres, a seus filhos, as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Ou seja, nós temos que nos voltar a Deus, nós temos que clamar a Deus, nós temos que entender que somente Ele é que pode nos salvar, somente Ele é que pode nos dar o ar da sua graça, a misericórdia dessa chuva de bênção que vem caindo, e que vem caindo agora sobre o Brasil, mudando a cor do Brasil, mudando a tonalidade do Brasil, mudando o canto do meu Brasil. Nós vimos neste 7 de setembro a maravilha que foi todo o povo cantando o hino, indo em busca de um país melhor, vendo a verdadeira cor da sua bandeira, que não é vermelha, mas que é verde, amarela, azul e branca, vendo que não podemos ser mandados por bandidos, por vagabundos, por ladrões, por corruptos, por homens de Baal, mas sim por homens sérios, homens que não buscam os seus próprios interesses, homens que não ficam desviando dinheirinho para beber uma bebida mais fina, homens que não saem em busca de festas e de coisas grandiosas para seus próprios nomes, mas que buscam o valor de uma nação, o valor de um povo, o homem que pega o menino no meio e coloca ao seu lado, o homem que é considerado o príncipe desta nação, ele colocou o menino ao seu lado para desfilar com ele, mostrando àquele menino que aquele menino tinha sim uma grande chance na vida, aquele menino poderá vir a ser um grande homem na vida, porque aquele menino teve uma oportunidade de ver alguma coisa. E o que fazem os adoradores de Baal? Os adoradores de Baal saem na televisão falando que aquele menino é um imbecil ou coisa que o valha, não lembro nem quais as palavras utilizadas. Muito bem, fizeram o que fizeram. Parabéns. Agora já está feito. Agora já mostraram a sua cara, já tiraram as suas máscaras, já mostraram a que vieram. Não precisamos mais ter ilusões com relação ao que podem ser capazes de fazer, porque não podendo mais atacar ao líder, porque não encontraram mais onde atacá-lo, então agora estão atacando uma criança. O golpe mais vil que eu poderia ter visto de uma tão grandiosa outrora rede de televisão. Bom, setembro de 2022 está aí, é quando termina o contrato de concessão da referida editora. E nós veremos mais essa ruir, cair mesmo, totalmente. E nós veremos surgir inúmeros outros canais, inúmeras outras televisões que esperemos sejam voltadas à divulgação do sagrado e santo nome, para que este país cresça, para que este país produza a 100 por 1, para que este país tenha uma chuva de bênçãos. Que Deus abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure no nome santo de Jesus.
Eu clamo a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Eu clamo por este povo que me ouve. Eu clamo que desça sobre nós o manto de sangue carmesim, bem como a armadura completa descrita em Efésios 6, 10 a 18, para que dessa forma todos nós, devidamente protegidos, possamos estar na brecha, clamando a Ti, Senhor, por nossos irmãos, por nossos amigos, por nossos conhecidos, pelos de perto, pelos de longe, pelos amigos e pelos não muito amigos, aquelas pessoas que muitas vezes até nem gostamos, mas precisamos sim interceder por elas. Ensina-nos, Senhor, a amar especialmente a essas pessoas. Ensina-nos, Senhor, a verdadeiramente amar, para que possamos cumprir o segundo mandamento, que é amar ao próximo como a nós mesmos, que nós possamos aprender a nos amar para podermos dividir o amor que temos em nome de Jesus a todas as pessoas que estão à nossa volta, para que elas possam ser alcançadas pela Tua misericórdia, pela Tua infinita misericórdia, no nome santo de Jesus. Aleluia! Bendito e louvado seja sempre o nome do Senhor. Este foi mais um programa 8 ou 80 do Ministério Testemunha de Jesus Cristo, da Igreja Evangélica Santo dos Santos. Louvado seja sempre o doce, santo e sagrado nome. Amém.